Oi, lindos seres, aqui é a Serena, sejam bem-vindos ao canal. Aqui eu faço leituras de cartas em português e inglês, às vezes eu faço meditações também, mas enfim. Hoje a gente tem 3 grupos. O primeiro grupo é do quartzo transparente, o segundo é do jasper vermelho e o terceiro grupo é do citrino. Então, hoje a gente vai fazer sobre o tema o que vocês precisam ouvir agora para que venha a mensagem que vocês mais precisam nesse momento. Vocês podem pausar o vídeo, fechar os olhos, mentalizar a questão, se conectar com a sua intuição. E quando vocês estiverem preparados, vocês podem ir na descrição que vai ter a minutagem para cada um dos grupos para vocês serem direcionados para a mensagem de vocês, ok? Vamos lá? Oi, primeiro grupo, vocês que escolheram o quartzo transparente, essa é a sua mensagem. Vieram para vocês 2 cartas do tarô do Line Strider. Um é o 10 de paus, que você vê essa menina meio que sentada aqui, cansada, com esses pedaços de graveto nas costas. Aí tem o arcano maior, que é a carruagem, que você vê esse herói com os 2 cavalos. E a gente vê uma pombinha aqui sangrando. Eu já vou comentar do simbolismo das cartas. E por fim, a gente tem uma carta do oráculo do Starseed que fala assim: você não é para todo mundo. Abrace sua estranheza, encare o seu verdadeiro norte. Aí você vê essa pessoa com essa capa aí, com esse brilho e o planeta aqui no fundo. Eu achei muito interessante a combinação dessas 2 cartas, porque essa carta do 10 de paus especificamente me passa uma sensação de órfão, assim, de uma pessoa que se sente sozinha, abandonada e cansada com esse fardo nas costas. E essa carta aqui do oráculo do Starseed também fala sobre essa sensação. Ela fala sobre, às vezes, quando a gente tá quase inibindo a nossa expressão autêntica, por a gente se sentir que a gente não pertence a algum lugar, assim, sabe? Então a gente quer muito se encaixar, muito ser aceito, e a gente acaba inibindo a nossa verdadeira expressão autêntica e criativa, porque ela não se ajusta muito ao que as pessoas da nossa volta estão fazendo. E sobre a gente se sentir meio que um peixinho fora d'água por conta disso. É, talvez com 10 de pausa que até vocês tenham essa sensação do tipo, nossa, eu revelei meu lado verdadeiro pra alguém e essa pessoa, entre aspas, me abandonou. E essa carta aqui do Oráculo do Starseed, ela tem um... No fundo, é muito interessante. Tem um planeta que, pra mim, lembra Júpiter. Eu sei que tem um anel aqui, e a gente acha sempre que os anéis têm a ver com Saturno, mas na verdade outros planetas possuem anéis também. É só que os anéis em volta dos outros planetas, eles não são tão visíveis e tão formadinhos igual o de Saturno. Mas pelas manchas aqui desse planeta me lembra muito Júpiter. E Júpiter na astrologia, ele é um planeta que fala de boa fortuna, boa sorte, riqueza, prosperidade, e destino, né? Então, fala sobre então você receber coisas boas a partir do momento que você aceita a missão de ser você mesmo, basicamente aqui. E acho que isso tem a ver com a jornada do herói, sabe? Quantos heróis e heroínas a gente vê nos livros, nos filmes que às vezes eles eram mal compreendidos pelas pessoas ao redor deles e eles optam por ser quem eles realmente são. Não é uma coisa fácil, a gente vê aqui que às vezes existe um preço a pagar pelo sucesso com a pombinha machucada aqui. Claro que jamais devemos, assim, passar por cima dos outros e ferir os outros para conseguir nossos propósitos, mas ao mesmo tempo inibir a nossa expressão criativa, o nosso eu autêntico para acomodar as expectativas dos outros sobre quem a gente deveria ser, é também machucar a nós mesmos. Então, às vezes a gente precisa pesar os 2 cavalos, os prós e os contras, e decidir por seguir quem a gente realmente é. A gente vê aqui na cabeça do herói uma coroa de louros e estrelas, né? Que pra mim, de novo, falar de astrologia. Talvez esse grupo possa se aprofundar em astrologia, porque tá sendo orientado a vocês para vocês serem quem vocês realmente são, sabe? Não se preocuparem tanto de ficarem sozinhos ou de não serem compreendidos, porque no momento certo, até com esses aspectos talvez astrológicos, planetários, de alinhamento e tudo mais,
vocês vão encontrar o grupo certo de pessoas pra você, que vão gostar de você como você realmente é, sem você precisar colocar uma máscara para ser aceito. Então, é isso, eu espero que possa ter ajudado. Lembrando que também para esse grupo, se você esconde quem você realmente é, se você não expressa seu lado criativo, seus dons, isso também é uma perda para o mundo. E o mundo precisa, assim, que você seja você mesmo e que você compartilhe a sua essência, sabe? E essa sua essência, o seu eu verdadeiro, vai ajudar outras pessoas. É uma questão de tempo até vocês encontrarem o grupo a quem vocês pertencem, ok? É isso, espero ter ajudado e até mais! Oi, segundo grupo, vocês que escolheram o Jasper Vermelho, essa é a sua mensagem. Eu achei interessante o vermelho na carta de vocês aqui, porque tem uma carta aqui do Oráculo do Starseed, que é uma carta de Marte, né? E aí fala assim sobre a grande ruptura, né? Fala de energia de Marte, raiva, conflito e sobre vocês se suavizarem, se abrirem para o amor. Mas eu acredito que esse grupo, talvez por conta dos vermelhos aqui, esteja experienciando alguma situação estressante que tem a ver com o chakra básico, que também é vermelho, né? Que fala sobre questões de sobrevivência mesmo. E quando eu tava olhando para as cartas desse grupo, essas duas primeiras cartas do tarô, que veio o Arcano Maior, o Hierofante, do oráculo, do tarô do Line Strider, e aí você vê essa mão assim, tipo, pra mim veio na hora, sabe, receber dinheiro? Não tem a ver assim com a simbologia da carta que fala sobre os mundos, né? E é um gesto que o Papa, o Hierofante faria. Mas pra mim veio essa questão de dinheiro monetária. E essas chaves aqui no fundo me lembrou chave Pix, por algum motivo. E aqui a gente tem a Rainha de Ouros, que também é uma rainha que fala sobre dinheiro, né? Então, se caso vocês estejam estressados por alguma questão de dinheiro, tipo uma conta pra pagar e você não saber como vai pagar, ou sei lá, talvez teve algum corte, ruptura, demissões na empresa que você trabalhava, cortes de orçamento, assim, e vocês estão bem estressados sem saber como isso vai ser resolvido, tipo, aqui as cartas estão falando que a solução vai vir. E aqui a gente tem até o oráculo da Terra Interior, né, que fala de Agartha, né, que são várias lendas e folclores de diversas culturas diferentes que falam sobre essa terra mística, essa terra. Tipo, você encontra uma passagem numa caverna, às vezes passagens subterrâneas, que você encontra esse paraíso dentro da terra, né? Um paraíso perdido. Tipo, a lenda de Eldorado e coisas assim. Até os próprios celtas, que tem esse mundo das fadas, que você encontra esses buracos, entre aspas, e você encontra esse mundo perdido. E é uma carta que fala sobre soluções que surgem, às vezes, espontaneamente, novos começos. E essa carta fala, você vai sobreviver a isso. E é interessante que aqui a gente vê essa paisagem toda de deserto, e aqui uma paisagem toda cheia de água e verde, sabe? Então, às vezes, você tá no meio de um deserto pensando, tipo, nossa, como que eu vou encontrar água, né? Tipo, onde que eu vou encontrar? Aí, do nada, você, sem querer, pega uma trilha ou algum lugar que você nem tava planejando ir, e aí você chega num lugar totalmente diferente, assim. Então, caso vocês estejam experienciando uma situação de difícil solução, algum conflito, alguma questão assim, saibam que alguma solução espontânea, assim, vai surgir, entre aspas, do nada. Que nunca é do nada, né? Porque o conselho para vocês dessa carta é, primeiro, se abrir para o amor aqui, por mais difícil que o conflito ou a questão seja. Mas eu acho que tem a ver com esse entendimento mais espiritual aqui, porque o Hierofante, ou o Papa, ou o Grande Sacerdote, ele é um ser que está conectado com o divino, sabe? E ele consegue canalizar essa energia do céu para a terra. Então, fala sobre vocês pararem um pouquinho, assim, de engajar, assim, na raiva, nos conflitos do mundo, e aí adotarem uma atitude mais de urso, assim, de vocês ficarem mais interiorizados, meditarem, ou enfim, se conectarem com essas energias superiores mesmo, porque no lado mais positivo do Hierofante é sobre isso, sabe? É sobre canalizar bênçãos, é se conectar com o divino, em certa medida até manter uma disciplina, sabe? De, não, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa para mudar meu foco desse problema, porque essa carta aqui da Terra Interior fala justamente disso, sabe? De vocês mudarem o foco
do problema e, entre aspas, se distraírem, sabe? Colocarem seu foco em outra coisa para elevar sua energia, para que então essa solução espontânea apareça. Então, não necessariamente vocês têm que ser a pessoa que vai resolver o problema, sabe? Mas às vezes só de você fazer essa mudança de foco aqui, as soluções vão aparecer. Ah, deixa eu ligar a luz que tá. Ah, não, voltou a luz um pouquinho. Porque tá no final do dia, tá meio escurinho. Mas, tipo assim, basicamente, o que vocês precisam fazer é uma mudança interna de energia, de emoção. Vocês não precisam dar uma solução física 3D pro problema. Vocês precisam tentar trabalhar para mudar esse foco interior, fazer alguma atividade que eleve a sua energia, porque aí a solução vai, tipo, entre aspas, magicamente aparecer, sabe? Ah, liguei a luz porque tava muito escuro. E é muito interessante nessa carta, eu nunca tinha notado isso nessa Rainha de Ouros, mas veio assim, que a mesma flor que tá aqui fora florescendo se tornou parte da mulher nessa tatuagem. Então eu não sei se alguns de vocês gostariam de fazer tatuagem e se vocês sentem vontade, tipo, pode ser que vocês recebam dinheiro até pra vocês fazerem uma nova tatuagem, caso vocês já tinham esse interesse, né? Mas acho que a mensagem tá falando assim, que essa exuberância, essa coisa que floresce fora, vai florescer dentro de vocês, porque se tornou parte do próprio corpo da Rainha de Ouros, que no caso é vocês. Então, vocês vão encontrar essa solução e vocês vão se tornar essa paz, esse amor, essa fartura e essa abundância. É isso, espero que possa ter ajudado e até mais. Oi, terceiro grupo, vocês que escolheram a pedra citrino, essa é a sua mensagem. Para vocês veio do tarô do Line Strider, o arcano maior da morte e a carta da rainha de copas. E do oráculo do Starseed veio Ague o seu jardim. Fala sobre nutrição, cuidado corporal, ternura e descanso. E essa carta é absolutamente linda. Parece, sei lá, uma fonte termal com essas rosas, não sei, flores brancas assim. E você simplesmente descansando e, enfim, se regenerando. Com esse grupo, o que eu senti é, assim, a carta da morte pode falar de que talvez você esteja passando por um processo de luto, ou alguma situação na sua vida terminou, ou fala de mudanças e transformações muito profundas que vocês, de certa forma, estão processando. Igual, sei lá, numa floresta a gente pensa que as folhas secas, mortas, elas viram nutrição para o solo para germinar e brotar a nova vida, aquilo que parece muito horrível, terrível, difícil de processar, acaba sendo uma hora processado e dá, gera essa nova vida aqui. Aqui a gente vê esse triângulo, que no símbolo alquímico é da terra, né, pra baixo, e a gente vê essa parte colorida, assim, que tá, tipo, essa vida de sementes brotando embaixo sem ainda ter florido totalmente, sabe? Na superfície, mas que tem muita vida acontecendo nesse período que parece um período de pausa, de reflexão, de regeneração. E eu acho que vocês estão sentindo essa tendência de ficarem mais na sua, sabe? Talvez mais recolhidos, talvez fazer atividades mais introspectivas, talvez em vez de sair pra festejar, vocês preferirem ficar em casa pra regenerar essas coisas, pra descansar mesmo. E é muito interessante que quando eu tava olhando essa rainha de copas, ela é a rainha do elemento água, que tem a ver com as emoções, e geralmente ela é uma rainha muito conectada com as águas, com as emoções, muito compassiva. Mas o que eu senti olhando pra essa carta é quase como se para as pessoas ao redor de você, talvez elas estejam sentindo você quase como que se fosse antipática ou fria. Mas na verdade é muito o contrário, é como se você estivesse tão conectada com o seu mundo interior. A gente vê isso aqui pela representação do peixe no copo fechado, né? Que vocês estão processando emoções muito profundas, então não é que vocês estão sendo frias ou é, ignorando o resto do mundo de propósito. Na verdade, vocês estão mais conectadas com as emoções suas e dos outros do que as outras pessoas podem imaginar, sabe? Porque a gente tem as estrelas do mar aqui, elas são seres que sentem cada mudança na água, na temperatura, enfim, nas coisas. Então, é como se vocês estivessem sentindo tudo muito profundamente, então é quase como se vocês tivessem que ir mais devagar, sabe? Às vezes nas interações sociais,
tipos de programas, coisas que vocês consomem, sabe? Porque vocês vão estar sentindo tudo muito profundamente, vocês estão se regenerando, sabe? Se encontrando. Então, mesmo que as pessoas, talvez no exterior, sintam que vocês não estão dando muita atenção, que você tá fechado, que você tá chato, o que quer que elas falem, dê uma pausa pra você mesmo, fale pra essas pessoas, olha, eu preciso de um momento pra mim. E apesar desse ser um momento bem de mais dessa interiorização que eu tô falando, né, que vocês estão se conectando com as suas emoções, que vocês estão tirando um tempo pra descansar e se regenerar, depois desse período de interiorização, igual a maré, vem e vai ter um momento depois seguido desse que vai ser de muita festa, de muitos encontros, muitas interações sociais e vocês vão estar com essa energia renovada, sabe? Pra, às vezes, trabalhar, pra festejar, pra fazer coisas divertidas. Mas nesse momento agora é pra vocês focarem mais nas suas necessidades interiores, pra vocês fazerem esse ciclo, sabe? Tudo é em ciclo. É igual as árvores, elas não florescem o tempo inteiro, né? Tem estações que, tipo, tá tudo florido e estações que a árvore tá sem uma folhinha sequer, sabe? Então, você não pode estar totalmente florescendo a todo momento, sabe? Isso não é natural. E, na verdade, o natural é você passar por esses ciclos, esse vai e volta das marés. E espero que vocês tirem esse tempo, então, para cuidar do corpo de vocês, cuidar das suas necessidades, processar suas emoções. Bem a rainha de copas aqui. Fazer um spa day, não sei. Cuidar da pele.